Olá pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o protozoário Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é um protozoário parasita de distribuição global muito frequente em mamíferos e também em aves. Dentro dos mamíferos, uma característica do ciclo desse parasito é que os felídeos, como por exemplo os nossos gatos domésticos, desempenham um papel de hospedeiro definitivo. Já outros animais, como nós humanos, desempenhamos um papel como hospedeiro intermediário. O Toxoplasma gondii está associado com uma zoonose denominada de toxoplasmose. Esse parasito ele é capaz de infectar diferentes tipos de tecido, células, exceto hemácias, e também líquidos orgânicos. Durante o seu ciclo, o parasito ele apresenta três formas evolutivas diferentes: as formas de taquizoíto, bradizoíto e esporozoíto, e nós vamos falar um pouco de cada uma delas. A primeira forma evolutiva que a gente vai conversar é o taquizoíto, que a gente pode observar aqui nessa primeira imagem. O taquizoíto ele é encontrado na fase aguda da toxoplasmose, que também é chamada de fase proliferativa. Esse taquizoíto ele apresenta uma forma parecida com uma banana ou também uma meia-lua, onde a gente pode ver que uma das suas extremidades é mais afilada e a outra é mais arredondada. Como o Toxoplasma gondii pertence ao filo apicomplexa, ele apresenta algumas características, algumas organelas que constituem o complexo apical, como a gente pode ver aqui o anel polar, micronemas e também as rhopitrias. Além disso, esse protozoário ele apresenta um núcleo grande e central, que a gente pode ver aqui em verde, mitocôndria e também o complexo de Golgi. Como eu falei, esse taquizoíto ele está associado com a fase aguda da toxoplasmose, onde acontece uma intensa multiplicação celular, e esse taquizoíto ele vai se disseminando no organismo do hospedeiro, infectando diferentes células. Até o momento da infecção, que vai ter a ação da resposta imune daquele hospedeiro, que vai atuar para controlar o parasita e diminuir o seu parasitismo. E é aí que a gente entra na fase crônica da doença, onde a gente vai ter o taquizoíto se diferenciando em uma outra forma evolutiva, denominada agora de bradizoíto. E onde é que a gente vai encontrar o bradizoíto no organismo do hospedeiro? Dentro das células que ele estava infectando. Mas esse bradizoíto ele não fica simplesmente livre no citoplasma dessas células. Esses bradizoítos eles são encontrados dentro do vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo aqui, repleto desses bradizoítos, é o que chamamos de cisto tecidual. E esses bradizoítos eles podem permanecer dentro desse cisto tecidual por um longo período de tempo. Lá eles vão se multiplicando lentamente por um processo que nós chamamos de endodiogenia ou endopoliogenia. E o que pode fazer com que quebre essa latência, digamos assim, desse parasito? Por exemplo, uma queda na imunidade desse hospedeiro pode fazer com que esses bradizoítos se diferenciem novamente em taquizoíto e eles voltem a ter aquela intensa multiplicação celular e continuem infectando diferentes células no organismo. Aqui, como a gente pode ver, uma célula com o cisto tecidual repleto de bradizoítos, e caso, como eu falei, tenha uma queda na imunidade, esses bradizoítos podem se diferenciar novamente em taquizoíto e voltar naquele ciclo de infectar diferentes células. Como eu falei anteriormente, os felídeos eles representam o papel do hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii. Mas o que é que acontece nesses animais? Aqui o Toxoplasma ele vai participar de um processo de reprodução sexuada lá no epitélio intestinal desses animais. Esse processo de reprodução sexuada se denomina gametogonia e vai resultar na formação de um cisto, que aqui a gente denomina de oocisto. Esses oocistos eles vão ser liberados junto às fezes desses animais e vão, por consequência, contaminar o ambiente. Assim que eles são liberados, nós podemos ver aqui na imagem 1, esses oocistos nós chamamos de oocistos imaturos. E com o passar do tempo, com
condições ótimas de temperatura, pH, umidade, esses oocistos, eles atingem a maturação. E o que é a maturação desse oocisto? Que internamente ele vai apresentar 2 esporocistos, que é uma nova forma evolutiva, terceira forma evolutiva do Toxoplasma gondii, e em cada esporocisto desse, ele vai apresentar, que podemos ver aqui na imagem 3, 4 esporozoítos. E agora, esse oocisto maduro está apto para infectar novos hospedeiros e reiniciar o seu ciclo.